Oi, pessoal, tudo bem? Estamos chegando às festas de final de ano e não podemos esquecer que temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde. O vírus ainda circula por aí e, além do vírus do Covid, nós temos outros vírus, principalmente o da influenza, que é o da gripe. Então, sejam todos bem-vindos ao Rosina de AZ desta semana. A TVC está há 20 anos com você. Eu ainda não decorei tudo. A minha memória anda bem esquecidinha. Deve ser da idade, ou não. Ou excesso de trabalho e de coisas para fazer. Então nós temos, além da transmissão em Petrópolis, temos Nova Friburgo com o canal 5, Teresópolis com o canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati de Alferes, canal 16. As redes sociais da TVC também transmitem todos os programas que passam aqui. E você pode acompanhar pelo YouTube, pode acompanhar pelo Instagram. O Instagram agora é TV, Correio da Manhã RJ, Facebook, TVC Correio da Manhã, que já mudou e eu já atualizei, já estou bem antenada. Bom, as reprises do Rosina de AZ acontecem sábado, às 16 horas, e às terças-feiras, às 14 horas. Mas você pode participar do meu programa enviando a sua dúvida. Alô, Teresópolis, Zaira, um beijo para você no coração. Eu peço para vocês mandarem as dúvidas, sugestões de pauta, livros que vocês queiram ter algum comentário para saber sobre eles, se é bom, se não é bom, se vale a pena ler, se não vale. Aquilo que vocês quiserem, vocês podem mandar para o meu Facebook ou o meu WhatsApp. Está aí o númerozinho do meu WhatsApp, DDD 24 992 950031. Participe do programa Rosina de AZ. Bom, o bate-papo de hoje será acerca de algumas dúvidas que eu percebo que as pessoas ainda têm. E isso é normal, porque quando nós conversamos, estamos falando de uma maneira muito informal. E na hora da escrita, nós acabamos cometendo alguns erros. Um deles é o uso de algumas expressões que indicam tempo. E eu escolhi 3 delas, desde o A do verbo haver, que é sempre escrito no singular, H-A e acento agudo, e o enquanto. E eu vou explicar uma de cada vez para você. O desde é uma conjunção de duas preposições. Elas se juntaram, do mesmo jeito que algumas outras se juntam também. Des, que era uma preposição muito antiga do português arcaico, lá de 1400, do tempo de Camões, e a preposição de, e aí virou desde. Desde tem a ideia de lugar e tem a ideia de tempo, e sempre com um movimento. Você está sempre em deslocamento. Vou dar um exemplo que eu coloquei aí. Chove desde a Bahia até o Rio. Então, olha o deslocamento. A chuva começou lá na Bahia, é um exemplo, e prossegue, ela está chovendo até o Rio de Janeiro. Toda essa região está coberta de chuva. Então, desde a Bahia até o Rio de Janeiro, chove. Olha o deslocamento da chuva. Se for com ideia de tempo, eu posso falar, espero por você desde 5 horas. Então, eu acordei 5 horas da manhã e fiquei esperando alguma notícia. Ou esperando por alguém que falou que chegaria de madrugada. Imagina, ou então eu estou trabalhando desde 5 horas da manhã. Então, é o tempo que percorreu, que correu, e eu continuo trabalhando. E ainda estou trabalhando. Geralmente eu acordo 5 horas para preparar tudo. Então,
eu já comentei sobre o desde, que tem ideia de espaço, ideia de movimento. E agora eu vou falar do há de haver, que vai comentar que o tempo passou. E as pessoas, na hora de falar, falam corretamente, perfeito. Mas na hora de escrever, se confundem. Acham que tem que escrever só o azinho normal, ou às vezes botam uma crase, que nesse caso não existe, mas na verdade é o A do verbo haver, que se escreve H, A e acento agudo no A. E quando eu uso esse A com H, indica que o tempo passou. Esse tempo já foi, já é passado, ele dá uma ideia de passado. E aí eu vou usá-lo sempre na terceira pessoa do singular. O verbo haver, quando indica tempo que passou, tem que ser usado na terceira pessoa do singular. Não apenas nesse caso, mas aí é uma outra aula, um outro momento. Então, não o vejo há anos. Eu posso dizer que não vejo uma pessoa há anos. Então, esses anos já se passaram. Ele viajou há horas. Também o tempo, ele já partiu faz tempo. O tempo já se foi. Nós mudamos há alguns anos para Petrópolis. Então, também esse tempo já passou. É um tempo passado. E aí eu vou sempre usar o H, A e o acento agudo. Ah, professora, e se nós quisermos dizer um tempo futuro? O tempo futuro, eu uso o meu A. Normal, sem H, sem acento, é só A. Daqui a pouco vou tomar um cafezinho. É futuro, é um tempo futuro. Daqui a meses, o que eu posso fazer daqui a meses? Vou entrar em um outro curso. Vou dar aula daqui a pouco. Então, é sempre um azinho normal. E tem um vício que tem acontecido e que tem sido muito comum e que eu tenho ficado até muito, não posso dizer chateada, porque não é para chatear, é assustada com o modismo. Teve uma época que era moda falar a nível D. A nível D não quer dizer nada, porque está errado. O certo é no nível, ou então no âmbito, ou no extrato, ou na camada. A nível D não existe. Aí você joga fora a nível D. Depois virou moda usar uma outra expressão, que agora eu esqueci, mas a moda de hoje é usar enquanto. Enquanto dá ideia de tempo. Tinha um desenho animado e nos gibis, quando querem mostrar que as coisas estão acontecendo simultaneamente, você usa enquanto. Enquanto isso, na sala da justiça, estavam lá a Liga da Justiça tentando resolver um crime. Então, enquanto eu faço alguma coisa, os meninos estão fazendo outras. Você está fazendo outra coisa. Eu estou aqui no meu programa e você está aí me assistindo. Então, dá a ideia de simultaneidade. Só que as pessoas têm usado para expressar na função de, na condição de, ou ainda no sentido sob o aspecto de. E isso é errado. Eu não posso falar como está aí a frase. Ele, enquanto presidente, é responsável pela economia. Não, ele está na função de presidente, mas não é enquanto. Pode ser como presidente. Ele como presidente, ou na função de presidente, na condição de presidente. E aí eu coloquei também um outro exemplozinho, que fala do enquanto, indicando esse tempo simultâneo, mas no seu uso correto. O uso correto de enquanto é só para indicar tempo. Continuando, para finalizar esse bloco, eu, na condição de mulher, eu vou usar o meu, não vou usar enquanto. Gente, eu vou chamar o intervalinho e depois eu volto para continuar batendo papo com vocês, tá bom?
que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. aê garanhão, Pegador. comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, meu, Meu. Meu, É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Meus queridos, estou de volta com Rosina de AZ. Estamos chegando ao final do ano e, infelizmente, o convidado de hoje até agora não chegou. Como o programa é ao vivo, eu não posso parar. E aí eu vou falar uma célebre frase: o show tem que continuar. Então, o que eu resolvi fazer? Como raramente eu faço propaganda de mim, eu vou contar um pouquinho de mim, da minha trajetória para vocês. E eu espero, sinceramente, que vocês passem a fazer parte do meu programa com mais assiduidade. Eu sei que eu sempre recebo algum WhatsApp de alguém pedindo para tirar uma dúvida, isso eu recebo muito, mas eu quero que vocês participem do programa, sugerindo pauta, dizendo quais são as principais dúvidas, que livro vocês querem ler, o que vocês querem fazer. Então, vou começar. A minha trajetória de vida sempre foi ser professora. E eu posso dizer com orgulho, que isso sirva, e eu sempre conto para os meus alunos, de um exemplo bom, né? Porque tem exemplos que não são tão bons. Eu sempre fui boa aluna. E qual era o meu segredo para ser uma boa aluna? Eu prestava muita atenção à aula, ao que o professor estava falando. Aquilo que ele falava, eu ficava raciocinando e pensando e fazia 300 milhões de perguntas, enquanto não esclarecesse a pontinha de dúvida que surgia na minha cabeça. Eu sei que às vezes o professor, e aí eu digo por experiência como professora, na condição de professora, fica um pouco chateado porque não gosta de ser interrompido. Mas é importante para o aluno perguntar e tirar as dúvidas. As dúvidas esclarecidas, eu só fazia uma revisão do que eu havia anotado no caderno e tirava um notão na prova.
Então, eu era sim uma boa aluna, mas porque eu prestava atenção e tirava as dúvidas. Eu não me matava de estudar. Ah, você era inteligente. Se eu não tivesse prestado atenção à aula, não adiantaria nada ser inteligente. Se eu não tivesse tirado as dúvidas, nada adiantaria ser inteligente. Porque com dúvida eu vou emitir uma opinião errada. Bom, e na escola, como eu era uma boa aluna, as freiras me chamavam para substituir os professores do ensino primário, que hoje seria o segmento 1 do fundamental. Eu ainda no segmento 2, substituía professor que faltasse no segmento 1. Eu estudava de manhã e o segmento 1 geralmente é à tarde, de 1º a 5º ano. E eu ia substituir o professor deixava tudo explicadinho o que queria, eu fazia uma letra bem redondinha, sabia lidar bem com as crianças e ninguém reclamava. E eu ainda ganhava um trocadinho no final do mês. Quando terminei o 9º ano, fui fazer o meu curso normal. Fiz numa excelente escola pública, aqui em Petrópolis, escola de referência, e com curso normal, e vou dizer, os professores eram tão bons e o conteúdo tão bem aplicado, que quando eu entrei no concurso público para a Prefeitura do Rio, eu entrei muito bem colocado. E eu tenho certeza que muito do que eu aprendi no meu normal, tem muita faculdade de pedagogia que não ensina. Não com a seriedade com que, ou com a profundidade, que é o termo certo, seriedade não, com a profundidade que existia no meu curso normal. Depois fui dar aula. No concurso, peguei de 1ª a 4ª série, que é 1º a 5º ano hoje. Alfabetizei, dei aula para educação infantil, depois tive tempo, porque eu fui mãe cedo, de fazer uma faculdade, já tinha feito teologia, fui fazer letras. E aí passei a dar aula para o 2º segmento, aula no ensino médio, me especializei, dei aula em graduação, em pós-graduação, e oriento trabalhos de conclusão de curso. Hoje, o que eu faço? Dou aula em ensino médio, tenho meu programa e oriento trabalho de conclusão de curso. O que é orientar um trabalho de conclusão de curso? A pessoa escolhe um tema que tem que dissertar, escrever sobre aquele tema para poder receber o diploma da graduação, o diploma da faculdade. Mas ele tem dificuldade na redação, tem dificuldade na formatação do trabalho, porque para ser considerado um trabalho científico, ela tem que seguir um rigor. Existe o rigor científico. E aí ela precisa de uma orientação. Eu não faço os trabalhos, mas eu oriento os trabalhos. E chega agora, final do ano, às vezes a pessoa já apresentou e o professor mandou corrigir algumas coisas. E a pessoa não sabe. Ou então achar algumas referências, fazer uma citação da forma direta ou indireta e colocar dentro do padrão certinho. E eu oriento isso. Esse trabalho não é um trabalho que a pessoa diga, isso é ilegal. Não, muitos orientadores pedem, procura uma boa professora de português que ela corrige isso para você. Então, é um trabalho legalizado. Se eu tivesse escrevendo o trabalho da pessoa e vendendo o trabalho, isso é ilegal. Você não deve comprar um trabalho pronto, você deve fazer a sua pesquisa. E aí, se você tiver dificuldade, como que eu vou escrever isso? Corrija a minha redação, corrija o meu português. Você pode sim pagar um professor para fazer essa revisão ou te ensinar a você a fazer essa escrita, essa redação científica. E eu hoje faço isso. Então, eu tenho muitos orientandos, já tive muitos dentro de instituição de nível superior e de pós-graduação, e no momento eu estou apenas com orientação particular. Minhas turminhas de ensino médio, que eu me apaixonei por elas,
e estou também estudando. Por que estudando? Porque enquanto na simultaneidade, no tempo, eu estiver com saúde e viva, eu vou estudar, porque não sei tudo. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que tem coisa para aprender para poder trazer aqui no programa. Então, o que eu quero dizer com essa minha breve história é que, gente, falar corretamente ou não é falar com palavras difíceis. Estudar não é vergonha. Enquanto estamos vivos, nós estamos aprendendo. Aprendendo, seja dentro de uma instituição de educação formal ou na vida, no nosso dia a dia. Vocês veem, eu fiz um convite, a pessoa aceitou, marcou, combinou, mas por algum imprevisto que eu ainda não sei qual é, não pôde vir, não está aqui batendo papo comigo. E eu tive que improvisar. Se eu não tivesse um conteúdo dentro de mim, como que eu iria lidar com o improviso? Então, o estudar nos dá também segurança para encontrar uma solução de improviso na vida, nos programas ao vivo, em todas as situações. Então, o estudo, o aprender, nos dá essa segurança, esse jogo de cintura para lidar com os imprevistos, os obstáculos, as dificuldades da vida. E por isso eu continuo estudando. No meu caso, eu estudo crítica literária no meu doutorado. Eu estou aprofundando na área de teoria literária, dentro de uma instituição pública, que eu faço meu doutorado, fora da cidade de Petrópolis, mas eu continuo estudando. Eu ainda tenho aula e ainda discuto e debato com o meu professor para que eu entenda aquele conteúdo. Porque se eu não conseguir tirar as dúvidas, eu não vou entender, aquele conteúdo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E aí, como qualquer outro aluno, eu vou dizer, não sei, eu não entendi, não sei explicar. Bom, o nosso programa está quase chegando ao fim e eu vou lamentar mais uma vez que o nosso convidado não veio. E vou pedir aos meninos para colocarem mais uma vez o meu WhatsApp, que você pode mandar a sua mensagem para esse telefonezinho que está aí, sua dúvida, o seu recadinho, o que você preferir. Mande para aí. E antes de encerrar o meu programa, eu quero lembrar uma campanha que o Rosina de Azer, o Turistando com Gisele Goulart, o Ney Carvalho e a Beth de Oliveira com o Original, abraçaram. E talvez mais outros apresentadores abracem também. É a campanha do Natal, para a gente fazer uma criança sorrir. A vida está difícil para todos nós, não está fácil para ninguém, mas a gente pode comprar uma lembrancinha, uma bonequinha, um carrinho, um estojinho de maquiagem, que tem meninas de 12, 13 anos que gostam de brincar, de se pintar. Eu sou contra, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Né? Se for uma maquiagem infantil, de brincadeira, tudo bem. Eu acho que menina de 11, 12 anos não deve sair pintada como uma mulher adulta. Eu acho que eu sou antiga nisso. Né? Eu penso como antigamente. Eu acho que tem idade para tudo. Esse é o meu modo de pensar, a idade para tudo. Mas um joguinho de dama, um dominó, uma bola, um carrinho, nós podemos contribuir. Se for numa loja que tem tudo, que tem brinquedo e tem coisa mais baratinha, mais acessível, um necessaire para adolescente, para ela guardar as coisinhas, qualquer lembrancinha, até algo feito por você, uma caixinha que você pintou e decorou, isso é uma lembrancinha. Então, deixa aqui na TV, ou então mande seu contato, que a Gisele se propôs a buscar as lembrancinhas. Vamos doar, vamos ajudar as crianças mais carentes. E nesse caso nós vamos ajudar a obra social do Sal da Terra, que é outro programa
que nós temos aqui com o pastor Adilson. Então eu conto com a colaboração de vocês. E semana que vem teremos um Rosina Jazzy especial de Natal. Até semana que vem e obrigada pela sua audiência. TVC, a TV do Correio da Manhã.